Aviso de conteúdo. Esta história contém menções à violência sexual, maus tratos, perda infantil e internação. Se você for sensível a esses temas, por favor, cuide-se ao seguir adiante. Quando ele entrou, ela sentiu primeiro a cena. O ar mudou como se alguém tivesse deslocado um móvel invisível dentro do peito dela. A chuva que batia contra as vidraças passou a soar menos como água e mais como passos que vinham de longe. Passos que, por um instante impossível, pertenciam apenas ao corpo diante dela. A vela tremeluziu. A sombra de Dante fez-se maior que a própria porta, e tudo o mais recuou. Os livros, o pó, o fedor velho das páginas que Helena conhecia desde menina. Restou um gosto de metal na língua, e o cheiro de couro molhado que vinha de fora, impregnando a sala inteira. A biblioteca dos Vassouras era um armário de memórias, prateleiras altas forradas em couro, lombadas gastas com letras douradas que já não brilhavam. Um sofá de veludo verde, cauterizado pela umidade, um globo de madeira riscado pelo tempo. No canto, encostada num estante, havia a porta falsa que só quem morara ali desde menina sabia existir. Uma gaveta estreita por trás de um painel de madeira, um vão que se abria num quarto menor, abrigando coisas que se recusavam a ser vistas. Ali dentro, no que Helena chamava baixinho de seu quarto secreto, havia caixas com fitas, um medalhão com um brasão sem nome, uma caixa de cartas amareladas de cuja caligrafia não sobrava mais do que a saudade. Helena sentou-se diante da janela, enquanto a tarde desmanchava em água. A tempestade havia começado horas antes. Trovões longínquos pareciam fogueiras acesas em campos distantes. Fora uma infância de leituras e juras vazias, de convidados e jantares que sabiam a política. Fora também promessas feitas por parentes que contavam a fauna de casamentos vantajosos como se fossem colóquios sobre clima. Ela aprendeu cedo que o mundo do tio, o barão, seguia por linhas rígidas, honra, propriedade, e a propriedade às vezes se dizia de mulheres. No silêncio entre um trovão e outro, Helena arrastava os dedos pela lombada de um livro. As rugas do couro lembravam a pele de um rosto muito amado e já morto. O quarto secreto, contudo, era outra coisa. Não era apenas abrigo de objetos. Era um centro de provas, um relicário onde as verdades que o clã preferia enterrar encontravam repouso. Ali, escondido sob um livro de direito antigo, havia um pequeno envelope selado com cera escura. Uma promessa muda, uma chave que ela não ousava abrir diante da noite. Por ora, bastava saber que o segredo existia. A sua vigília contra o mundo era, em boa parte, aquele espaço escondido. Quando a porta arrebentou com um sopro de vento, uma sombra entrou primeiro. Depois um homem. Dante entrou encharcado, com as botas enterradas de barro. A luz das velas desenhou em seu rosto linhas duras, olhos escuros, a barba curta. Era o capataz dos cavalos, alto e dotado de uma força que parecia esculpida pelo trabalho ao ar livre. Não era um homem de palavras levadas ao vento. Suas mãos, quando pousaram sobre a cadeira, exibiam calos como pequenos relevos. Havia em seu porte uma brutalidade pronta e, ao mesmo tempo, um cansaço que a humanidade não costumava admitir. Helena levantou-se sem que soubesse por quê. O coração, esse animal antigo, trocou o ritmo por um instinto que não nomeava. Ele invadiu o espaço dela com a mesma violência com que o vento invadia a casa. Simplesmente entrou, e tudo cedeu lugar. A racionalidade dela reclamou. Ela lembrava das regras, do escândalo possível, do tio que regulava destinos como se fossem peças de xadrez. Mas a emoção era uma maré que não consultava convenções. Dante não pediu licença. Seus olhos, que tinham aprendido a observar a terra e o gado, pousaram em Helena com uma curiosidade que naquele momento soou como um juízo. Havia algo de acusador na maneira como ele a viu. Como se ela, naquele sofá, fosse a única coisa viva naquela sala desbotada. Ele aproximou-se sem falar, e quando as mãos encontraram o tecido do vestido, Helena sentiu a textura seca da lã e também a urgência do toque. Foi um contato breve, e ao mesmo tempo uma tomada de posse que ela não havia permitido, mas que não conseguiu afastar.
O beijo veio como um atropelo. Não foi suave. Foi como a chuva que caía lá fora. Repentino, frio, preciso. Dante roubou aquele beijo com a pressa de quem acredita que o tempo é inimigo. Helena lutou com a boca, com a memória das conversas de família, com a sensação de ser vista e com a vertigem inesperada do desejo. O corpo reagiu antes que a mente decidisse. Entre o choque e a rendição, houve um intervalo de dolorosa lucidez. Ela sabia que aquilo poderia custar muito mais do que aquela noite. Sabia também, com uma clareza que a fez tremer, que não havia de voltar a ser a mesma. Dante afastou-se por um momento como quem procura ar. O cheiro do couro, do barro, dos cavalos, tudo isso pairou como assinatura do homem. Ele falou então com voz baixa e áspera, como quem pronuncia palavras que podem ser proibidas de sair. Saia comigo esta noite. Helena ouviu aquilo como se a proposta tivesse caído de uma árvore madura. Fugir. A palavra abriu-lhe o peito como uma porta. Fugir significava desafiar o tio, arriscar a ruína do nome, navegar sem mapa, mas significava também a liberdade possível de um afeto que, mesmo se nascido em contradição, prometia calor. Ela não disse não. Não era porque concordasse sem reservas. Era porque, de algum modo, a ideia de um lado do mundo, onde as horas não fossem contadas por etiquetas e jantares, parecia mais honesta do que a existência engaiolada que lhe fora destinada. As mãos dela, frias, obtiveram calor no aperto discreto do seu pulso. Entre os dois, ele de botas enlameadas, ela em muff e renda, germinou um plano que seria escrito em pequenos gestos: um relógio a ser vendido, joias escondidas sob o forro do casaco, o registro da lua nova como sinal de partida. Foi assim que começou um namoro de furtos. Não era um amor daqueles cantados em salões e pintado em retratos de família. Era raivoso, urgente, um afeto nascido das falhas e das necessidades. Encontravam-se no curral ao crepúsculo, sob a desculpa de resolver a ordem dos animais. Trocavam olhares em corredores onde as criadas não ousavam demorar. Escreviam cartas em pedaços de papel, escondidos dentro das celas. Cada encontro era uma costura improvisada no tecido da vida, um remendo entre dois mundos que se esforçavam para não tocar. Helena tomou para si a tarefa de esconder as joias. Havia uma pulseira com um selo, peça pequena, de ouro com um brasão que ninguém suspeitava ter valor, além da memória familiar. Desceu, numa noite de neblina, ao quarto secreto, e colocou ali o acréscimo que nunca mostraria. O forro do vestido velho, a folha falsa de um livro, o vão atrás do rodapé. Cada esconderijo era um gesto de confiança depositado num objeto imóvel. O medalhão, particularmente, passou a ter um novo significado: guarda de promessa. Dante, por sua vez, tinha um relógio que havia pertencido a seu pai. Um cilindro de metal, com o vidro arranhado, que ele planejava vender por pouco menos do que valia. A venda do relógio seria o primeiro capital da fuga. A pulseira seria o resto. Quando combinaram a data, a lua nova, ambos sentiram a ansiedade e a esperança como se fossem pele. Havia alegrias breves entre as sombras. Um beijo que durava um segundo além do estritamente necessário, a troca de uma palavra doce que ninguém ouviria, o tocar das mãos como se as vidas dos dois pudessem colar-se por um gesto simples. Nem tudo, porém, se cela no segredo com costas tampadas. Na casa havia olhos que esqueciam não ver. Rama, a ama seca, tinha um rosto feito de gestos contidos. Era a pessoa que trazia a comida, lavava as roupas e tinha nas atitudes o cálculo sutil dos que vivem por ordens alheias. Havia nela uma ambivalência, confidente em alguns instantes, traidora em outros. Os dedos enrugados de Rama, acostumados a remendar, pareciam guardar formas de traição que a boca não confessava. Sua devoção ao barão era fria. A Helena era uma afeição que às vezes beirava o maternal, mas cuja lealdade dependia de muito mais do que afeto. Como se a casa pressentisse o perigo, o barão passou a aparecer com maior frequência. Havia nela a sensação de uma presença que chegava como sombra. Um homem alto de fala bem articulada que defendia a ordem com o desejo de controlar. O tio olhava para Helena
como quem avalia um patrimônio mal conservado. Sua autoridade não conhecia concessões. O barão punha protocolos como quem planta estacas. Se sentia qualquer desobediência, não hesitava em chamar seus homens para colocar tudo no lugar. Essa mão firme estava prestes a apertar. Os dias que se seguiram à proposta de fuga foram feitos de pequenos roubos, olhares escondidos e um medo que crescia por osmose. Ela tentou, em suas horas de calma, medir o que faria. Daria um selo, um bilhete, explicaria, partiria e deixaria o mundo para trás. Pensou no nome do filho que poderia ter, se a história seguisse para algo de flor. Pensou nos risos que nunca teria em um almoço familiar. Pensou também que o barão não perdoava escândalos. E foi justamente por isso que a decisão assumiu a forma de um pacto. Não haveria avisos, não haveria segundas chances. Partiriam ou morreriam, assim imaginou, com uma linguagem absurda de quem não se dá opção. Numa tarde morna, Helena percebeu sinais que não queria perceber. O corpo reagia de modo que nenhuma outra emoção explicava. As roupas começaram a ficar apertadas na cintura. O estômago, antes preguiçoso, ganhou uma presença própria, como se algo dentro de si pedisse passagem. Ela tentou administrar a novidade com panos frios e promessas velhas. Cuidaria para que ninguém percebesse. Daria explicações se fosse preciso, partiria conforme combinado. Mas a gravidez, que veio como uma surpresa que abre o estômago de medo, alterou tudo. Não era apenas um sinal do que podia vir. Era a prova material do encontro proibido. Cada passada pelo salão fazia com que o olhar alheio corresse por ela em busca de diferença. O barão, homem de olhares longos e fracos, nem sempre sabia dizer o que via. Mas a casa, essa máquina de rumores, foi se ajustando. Quando contou a Dante, o mundo, em vez de ceder, apertou-se. Ele a ouviu como se cada palavra fosse uma pedra sendo lançada ao lago. Fechou os olhos, mexeu as mãos como quem remexesse um ponto de dor. Não houve acusações. Houve um silêncio violento que se esticou e, de repente, uma promessa. Nós vamos embora, eu prometo. Promessas feitas na boca de um homem do campo soam como juramentos de sangue. Curtos, diretos, com medo de serem desfeitos por palavras. Dante começou a fazer contas. Quanto o relógio renderia? Quem poderia comprar a pulseira sem levantar suspeitas? Em que esteira a lua nova cairia com menor risco? Era uma operação áspera, embebida de pressa. Rama, sempre atenta, notou que a dona trocara fios de costura por bilhetes. Ela viu o forro remexido, ouviu passos que não pertenciam a rotinas. Algumas coisas caem por capricho de figura, outras por simples falta de sorte. Numa noite em que a lua fingia ser tímida, a ama seguiu os dois com olhos que aprendiam tudo o que era preciso. Não havia maldade primária naquele seguir. Havia eficiência. Quem presta serviço ao tio aprende que a sobrevivência passa por contar o que é relevante ao patrão. Rama, contudo, guardou para si a primeira dúvida e em seguida decidiu que devia levar a notícia. A traição não era assunto entre homens apenas. Do lado de fora, o cotidiano do curral continuou. Animais que esperam, bilhas que precisam ser trocadas, utensílios que enfrentam o vento. Mas dentro das casas a política se fazia com palavras pequenas. O barão acordou em 2 horas a mais. Uma palavra ali, um rumor acolá, e o seu mundo ajustou-se num instante. E assim se formou uma armadilha de silêncios. O barão, frio como sempre, determinou que Dante fosse trazido à sua presença para conversar. O capataz, homem de músculo e zelo, foi surpreendido em sua retíssima confiança. Antes que pudesse partir, Dante procurou Helena. Encontrou-a na biblioteca, junto ao quarto secreto. O lugar tinha o odor de madeira molhada e as cartas guardadas, o medalhão com brasão escondido sob o livro de doutrina. Ele encostou a fronte na palma da mão dela, olhou para o espaço como se buscasse alguma resposta no ar denso. Por um momento, a casa parecia suspirar em conjunto. Havia amor ali, com o cheiro de pão e de cevada. Havia também urgência. Vá, murmurou ele com toda a brutal ternura de quem reconhece limites. Levada pelo vento, a vida não volta a ser a mesma. Se ficar aqui,
Não sei o que farão contigo. Helena quis dizer tudo de uma só vez, que o punho do tio pesaria, que o mundo social entregaria o filho ao desprezo, que não havia saída se não fosse a fuga. Quis dizer também que o amava com a mesma violência que ele a havia beijado. Mas falar é sempre uma declividade, um risco. Em vez disso, ela tocou a caixa de cartas, sentiu o selo do envelope e, por um gesto que era quase uma prece, colocou dentro do peito o que ainda podia salvar. Antes de partir, Dante deixou um objeto com ela. O relógio, limpado com um pano rústico. Era um gesto de responsabilidade e de despedida. Ele fechou a mão dela sobre o metal e prometeu nunca esquecê-la. As palavras que disse foram poucas, como fermento que não precisava ser expresso. Quando a lua cobrir a noite, vá ao portão dos fundos. O plano parecia simples, quase mecânico. Em casa, no entanto, todos os mecanismos se movem ao comando do barão. Ele chamou alguns capangas e apareceu à noite com uma resolução que cheirava a pólvora. O senso de justiça dele era medido por domínios de propriedade. Uma mulher que foge é uma mancha. Um trabalhador que se rebela é um exemplo que deve ser esmagado. A última noite antes da data marcada foi uma sequência de pequenos adeuses. Helena trançou um pedaço de cabelo e colocou-o dentro do medalhão. Roupas foram dobradas com pressa. O vestido de fuga, modesto, sem enfeites, estava pronto dentro de um velho baú. Ela, em sua pressa, deixou no quarto secreto uma folha com a promessa de retorno, uma frase que soaria boba em outros bocados, mas que naquela madrugada tinha a força de um testamento. Dante veio à janela da biblioteca. Ambos sabiam que talvez não voltassem em sentido comum. De suas bocas saíram instruções mais do que juras. Se eu não puder, você parte sozinha. Se você não partir, diga ao sol que me esqueceu. O absurdo daquelas sentenças fazia-os rir com gosto amargo. E no rir cabe a verdade, o medo. Rama, com as mãos que lembravam a dureza das enxadas, bateu então o alarme que corrói qualquer vestígio de liberdade. Não houve cena grandiosa. A traição é sempre feita de gestos de pernas e escuta atenta. Numa manhã de neblina, a casa acordou diferente. Havia sombras mais longas, passos que não eram os de costume. Os capangas apareceram com o olhar de quem não aceita ser contrariado por sentimentos de ninguém. Dante foi chamado ao escritório do barão sob pretexto de ajustar a ordem do curral. Ao atravessar o pátio, notou a estranheza. A corrente do portão, o barulho de botas. Ele entendeu antes de ser informado. Em seu peito, o sangue fez uma linha sólida de pavor. Não havia ali tempo para artifícios. Com a praticidade do campo, tentou medir os riscos e as possibilidades. Não era só por si. Era por Helena, por qualquer coisa que ultrapassasse os limites de ambos. Quando deixou a biblioteca, Helena observou o vulto dele sumir sob a chuva fina que começava a cair. A porta fechou-se quase sem barulho, e o vento trouxe consigo um presságio. Ela envolveu-se no xale e ficou com a mão pousada no medalhão, sentindo o calor do metal que ainda tinha o cheiro dele. Do lado de fora os passos se multiplicaram, e a casa se encheu de vozes baixas, como se o inimigo falasse em coleções de aço. Dante, ao atravessar o pátio, foi rodeado por homens com olhares de pedra. Não houve contestações, havia ordens. A mão de um deles segurou o braço firme do capataz. O rosto de Dante permaneceu inteiriço por um instante. O rosto que tinha a firmeza de quem não esperava enganos internos. Mas depois, a atividade do mundo o puxou para um círculo que não admitia recuos. Ele foi levado. Não houve uma luta ampla, apenas um choque. O homem foi dominado, imobilizado, e sua expressão por um segundo foi de quem não queria que Helena visse como terminavam as coisas. Ela não viu o que fizeram com ele. A vida tem piores formas de justiça quando negam ver seus próprios filhos e amantes. Não saber foi, talvez, a única misericórdia que restou. O portão bateu com um estrondo e o som ecoou como uma sentença. A biblioteca, que por momentos parecera um abrigo, transformou-se em cela. A tempestade intensificou-se como se o céu quisesse culminar em ódio. Dentro, Helena sentiu o couro do sofá como se fosse peles de animais de batalhas antigas.
O medalhão no peito era uma chama. A ideia de fuga, que tantas noites alimentara seu sono, desmanchou-se como espuma. A possibilidade de ver Dante de novo passou a ter a forma de um risco extremo, e ela percebeu com clareza cruel que aquela decisão de amor poderia custar muito, talvez tudo. As horas que se seguiram foram feitas de perguntas que não encontravam encosto. O barão apareceu, imóvel e sério, com a rigidez de quem julga a própria família como extensão de propriedade. Seus olhos, frios, não tinham compaixão. Tinham cálculo. A versão que ele contou foi medida. Dante havia sido encontrado em atitude suspeita, tempestade à parte. Haveria uma investigação, disse ele, e a honra da família seria preservada. Palavras desse tipo são instrumentos que ferem lentamente, sopros que reorganizam a vida de quem escuta. Rama, por sua vez, evitou os olhos de Helena por dias. O caráter da traição não permitia a afeição aberta, apenas olhares que se fechavam como portas. Dentro do quarto secreto, Helena procurou cartas, objetos, qualquer traço que confirmasse tudo o que viveu. O medalhão era a sua âncora. O relógio a sua prova tangível de que, em algum tempo, as coisas aconteceram de forma concreta e não apenas em sonhos. Ambas as peças ficaram encostadas num canto, juntando pó. A dor, porém, não se manifesta apenas como turbilhão. Toma formas silenciosas. Vez por outra, Helena entendia o mundo como se estivesse atrás de vidro. Via coisas, ouvia passos, mas não tocava. A casa, com sua rotina obrigatória, avançava como máquina de manter aparências. Servos continuavam a lavar pratos. O barão continuava a receber visitas. A vida externa prosseguia como se nada grave acontecera. No interior dela, no entanto, havia um desmoronamento lento. As noites se esticaram em vigília. Ela passou horas no quarto secreto, abrindo e fechando cartas que não havia lido antes, provando palavras de outro tempo. Em uma delas, escrita por uma mulher chamada Clara, havia menções a um filho. Não dela, outra Clara. Mas o nome reverberou com estranheza, como se estivesse anunciado algo que ela ainda não compreendia. O papel, de tom amarelado, cheirava a coisas guardadas por muito tempo. A caligrafia era firme, as palavras simples. Se algum dia alguém precisar saber, diga-lhe que tudo foi por amor. Helena apertou o papel contra o peito, como se o arquivasse no lugar certo. Vez por outra, a realidade empurrava-a de volta. O ventre, que começava a ter uma forma, reclamava cuidados. Médicos da casa passaram a rondar discretos com termos técnicos que ela não entendia por inteiro. Havia quem dissesse que era cedo, que tudo poderia se resolver com repouso. Mas aqueles rostos, por mais gentis que fossem, não traziam consolo. Havia medo de que o barão, em sua ira por escândalo e desonra, encontrasse justificativas para medidas drásticas. No fundo da biblioteca, o quarto secreto guardava o livro, a medalha e a promessa. Naquele apartamento de horizontes estreitos, Helena aprendeu a medir o tempo em respirações. Cada som da casa era lido como um sinal. Uma risada no salão, o bater de um prato mais alto, um sapato que se arrasta. Tudo poderia ser indício de investigação. Ela começou a andar mais devagar, na esperança de que um corpo discreto chamasse menos a atenção. No entanto, era justamente no silêncio que a casa fazia as alianças mais perigosas. A data da lua nova aproximava-se, e com ela o plano. Dante, antes de ser levado, havia sussurrado a ela um endereço e um nome de camponeses que poderiam levar ambos para além do rio. A esperança, nesse instante, tornou-se uma corda de náufrago, frágil, mas necessária. Helena enfechou os pertences que conseguia carregar. O medalhão foi cuidado. O relógio, banido ao bolso do vestido, passou a ser o objeto que dizia: existimos. E então veio a noite em que tudo parecia convergir. O vento soprava com raiva, as velas tremiam, e no coração da casa havia algo que não podia se esconder: a verdade. No andar de baixo, passos pesados denunciavam homens em ação. No quarto secreto, Helena ouviu o ranger da casa como se esta quebrasse por dentro. Ela segurou a barra do vestido,
consciente de que dali para frente não haveria volta fácil. Quando se aproximou do rodapé onde o livro falso se abria como porta, o ar parecia mais denso. Seus dedos, ao tocar a madeira, notaram uma coisa. Havia marcas de mão fresca, como se alguém tivesse mexido ali recentemente. Uma sensação de desassossego subiu-lhe ao estômago. O plano, que tantas vezes fora costurado em noites discretas, estava a um fio. E por baixo daquele fio, algo mais. A presença de traição, anunciada por um olhar, confirmada por passos. O som de botas interrompeu a respiração. Helena virou-se devagar. O corredor que levava ao grande salão mostrou-se com luz de lamparina, e uma sombra entrou com a solenidade de quem não aceita repostas. O homem que atravessou a biblioteca não era o barão. Era um dos capangas com a rigidez de quem carrega ordens e não perguntas. Ao lado dele, Rama tentava manter a expressão neutra. Havia nos lábios da ama uma composição de remorso e determinação. Uma máscara que mal escondia o peso do que havia feito. Dante foi levado naquela manhã. Não se sabia até onde. Helena, com o coração esgarçado, percebeu que algo maior do que seus medos pessoais se movia agora. O mundo do barão esticava-se como rede. Ela apertou o medalhão com tanta força que o metal latejava na pele. O vento assobiou pelas frestas da janela, trazendo consigo o cheiro de terra revolvida. Do lado de fora, comovidos apenas pela tempestade que se recuava, os roseirais dobraram as hastes como se também lamentassem. Naquele instante, ante a presença dos homens, não restava a Helena senão decidir. Fugir naquela noite, obedecer ou arriscar-se a confrontar. O plano feito com Dante parecia, de repente, ter sido tecido por mãos de criança. Ela sentia o peso da responsabilidade como se fosse um fardo literal. Antes de tomar qualquer decisão, deitar-se em forças visíveis ou invisíveis, ouviu um ruído abafado, um rumor de passos correndo no corredor. Era a casa que se organizava ao redor do destino de alguém. E ainda assim, dentro do quarto secreto, havia provas, objetos que recusavam ser apagados. O relógio, o medalhão e as cartas que clamavam por serem lidas. Era como se o tempo guardasse testemunhas que o poder não poderia destruir com palavras somente. Helena sabia que se quisesse provar alguma coisa no futuro, deveria salvar esses vestígios. Não por vaidade, mas por necessidade. A prova de que uma história havia existido e que alguém, um dia, poderia reconstituí-la. Enquanto os passos se aproximavam, ela abriu a caixa com mãos que tremiam e retirou uma folha dobrada. A caligrafia era a de Clara, a mucama que um dia cuidara de berços alheios. A carta continha nomes, instruções, promessas. Era um documento mínimo, uma peça de couro e papel que podia ser o fio de Ariadne para quem procurasse a verdade no labirinto da família dos Vassouras. Helena leu rapidamente, guardou o papel nos seios e, com um sopro decidido, enfiou-o dentro do medalhão. Quando a porta do salão foi aberta de par em par, a chama das velas oscilou. Steps, vozes firmes. O barão apareceu na soleira como um juiz implacável, e atrás dele, meninos de olhos duros, prontos para cumprir ordens. Helena sentiu o olhar dele como uma acusação profunda, não apenas contra ela, mas contra tudo que tivesse sentido. As palavras que ele trouxe foram curtas, com o método de quem deposita sentenças. Helena, você tem trilhado caminhos que não são adequados a nosso nome. Preciso entender. Ela permaneceu ereta, com a respiração justa. Uma parte dela queria gritar que tudo ali era injustiça, que o coração não se mede em lignagem. Outra parte queria chorar, recuar, aceitar-se como alguém que errou. A decisão exigida era de uma complexidade que nenhum protocolo conhecia. Do lado de fora, a chuva parou tão de repente quanto tivera começado. O silêncio que se seguiu era espesso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. E dentro, com os objetos do quarto secreto guardados junto ao corpo, Helena percebeu que naquele momento tudo estava em jogo. Restava-lhe escolher ou deixar que o destino o fizesse por ela. A escolha, no entanto, não viria apenas por vontade. Viria por pressões, por traições, por forças que movem propriedades e corações.
Havia-o ainda a presença do relógio no bolso do vestido. Um testamento ambulante de que uma história havia sido vivida. E havia a promessa de Dante. A lua nova, a saída, o rio. No corredor, passos bateram como martelos. O barulho aproximava-se. Rama, com olhos cheios de lágrimas não derramadas, encontrou-se entre a lealdade ao patrão e a lembrança dos vinhos que Dante compartilhara, dos abraços que ela vira na cozinha. A escolha dela havia sido feita, e já se conhecia o preço, mas o custo disso, naquela casa, não seria apenas de um homem, seria tecido por muitas vidas. Helena sentiu naquele momento a história tomar a forma de um nó. As palavras não bastavam mais. Só restava agir. Guardou o medalhão com Clara, enrolou o vestido de fuga e franziu o senho. Quando se aproximou da porta, ouviu uma ordem final, solene e cortante, que parecia ecoar de uma estupefata corte. Amanhã cedo você receberá visitas. Prepare-se. E com a frase maldita, o mundo que ela conhecia fechou-se como um livro antigo. A noite caiu com uma pressa de quem encerra audiências. Lá fora, as roseiras dobraram mais as hastes, como se embebidas em dor. O relógio no bolso de Helena pesava como um signo de futuro. A verdade escondida no quarto secreto pulsava como um coração que se recusa a morrer. Ela havia guardado provas, guardado promessas, e agora não restava mais do que esperar, decidir e resistir. No corredor, um sussurro corria entre os criados. No salão, o barão mantinha a cartografia do poder sem vacilar. Helena, ao voltar para o quarto secreto, encostou a cabeça no painel e ouviu, em seu próprio peito, o som de passos que vinham para sempre, umas que partem, outras que chegam. A tempestade era, afinal, apenas um início. O quarto secreto fechou-se atrás dela e as coisas guardadas dentro, cartas, medalhão, relógio, aguardaram o momento de revelar o que era capaz de mudar destinos. Fica comigo até o fim desta história. A verdade está no quarto secreto. A manhã veio cinzenta, com uma claridade dura que parecia examinar tudo sob lente. O barão entrou na biblioteca como quem não espera respostas, mas exige obediência. O ar estava seco, e sua voz, quando falou, tinha a precisão de uma lâmina. Exigia explicações, justificativas, que podiam salvar a honra do nome. Helena ouviu cada sílaba como se fosse a contagem de uma sentença. Respondeu pouco. Cada palavra dela era medida por um medo que vinha antes da fala. O tio não precisou gritar. Seus capangas, no entanto, tinham mãos para impor o silêncio onde faltassem argumentos. Levaram Dante. Não a Helena, nem aos livros, foi dada a prova concreta do que sucedera. Ele foi arrancado do pátio com uma rapidez que não deixou margem para defesa. Depois disso, os boatos se multiplicaram nas cozinhas, rodaram nos corredores e voltaram mais afiados. Disseram que fora espancado, que estava sob custódia, que talvez acabasse sepultado em campo neutro. Helena agarrou-se ao relógio no bolso do vestido, sentindo o metal frio como testemunha, e rezou. Não em voz alta, mas com a boca cheia de palavras que cabiam só ao coração. Os médicos de família foram chamados, figuras com lenhosas e mãos calmas, que tentaram em vão traduzir medo em tratamento. Disseram-lhe repouso, recomendaram dietas e vilipendiaram o mundo dos afetos com termos técnicos. O próprio barão falou de cuidados, propôs que Helena ficasse reclusa até que a gravidez seguisse seu curso. A proposta tinha a aparência de proteção. Era também uma forma de aprisionamento. Para o barão, o que se buscava proteger era a reputação, mais do que a pessoa em si. Helena entendeu isso como quem entende que uma casa tem janelas que apontam para o mesmo lado. Decidiram por ela. Os dias passaram com vozes baixas e olhares atentos. Rama evitava cruzar seu caminho. Quando o fazia, trazia uma expressão que parecia pedir perdão por algo maior do que sua boca podia pronunciar. Helena acrescentava lenha ao segredo do quarto, guardava cartas, apertava o medalhão junto ao corpo e voltava sempre à imagem do rosto de Dante, com barro nos sapatos e ternura no olhar. Às vezes, sentia que ele voltaria. Às vezes que tudo aquilo era um sonho ruim que a vida, por fim, iria erodir.
O segundo grande golpe veio numa noite de lua vazia. Uma comissiva secreta, ordem do barão, pessoas no salão, sussurros que precedem o pior. Dante foi apresentado aos homens com o olhar cortado pela desconfiança de quem já esperava um destino final. O capataz não resistiu a muitos termos. Tentou explicar-se com a clareza bruta de quem tem pouco a dizer e mais a perder. Em seguida houve violência, mãos que batem, reprimendas que não pedem perdão. Helena ouviu através da parede um rugido que não era trovão. Era o som da vida sendo dobrada à força de punhos. Depois houve o silêncio, e o silêncio é aliado de todos os que decidem enterrar coisas. Dante não voltou naquele dia, ou foram semanas. Para Helena, os dias e as semanas se confundiam em uma sequência de respirações curtas. O ventre dela, que antes se movia como segredo tímido, cresceu com pressa e angústia. O medo endurecia a pele e escurecia o olhar. Ela começou a medir as horas com o fio tênue da ansiedade. O barão passava pelos corredores com a calma de quem não teme nada que não pertença a ele. E era essa calma que mais a aterrorizava. Na casa, os rumores ganharam a forma de sentença. Dante, disseram, fora punido por insolência. Alguns disseram que o homem fora espancado até perder o juízo. Outros afirmaram que fora banido e que o rio o recebera como sempre recebera homens que ousavam contrariar a ordem. Tudo isso chegou aos ouvidos de Helena como pedras lançadas num lago, círculos que se expandem e não deixam mais que a superfície volte à quietude. Chegou o dia do trabalho de parto com uma pressa que não é gentil. O santo do médico, um homem raso de compaixão, disse que era prematuro, que a criança talvez nascesse antes do tempo. Helena sentiu uma angústia tão vasta que parecia querer atravessá-la por dentro. No salão o ar tinha o cheiro metálico de quem espera desfecho. As mãos que a atenderam foram firmes, a dor veio como velho inimigo. Quando o corpo deu a última dobra, houve o instante em que Helena esperou ouvir o choro que confirmasse um futuro possível. O choro não veio. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer voz. Eles a cobriram com panos e disseram-lhe palavras que soavam vazias. Contaram-lhe que a criança não respirara como deveria. Usaram termos médicos como quem pronuncia fórmulas para neutralizar culpa. O rosto de Helena ficou branco, como se tivessem retirado de dentro dela um pedaço de céu. Chorou sozinho, por dentro, por fora, com contornos que não encontravam ninguém para acolher. A perda foi convertida em acusação. E como em muitas casas que se pretendem respeitáveis, a resposta do poder foi administrativa. Era preciso conter o escândalo que poderia surgir da morte de um filho nascido fora de casamento. A essa altura, o barão já havia traçado o destino de Helena. Silêncio e reclusão institucional. Sob o pretexto de proteger a família, arranjou que ela fosse institucionalizada. Não foi, naquela época, estranho que a razão pudesse ser retirada de uma mulher por conveniência. Existiam médicos dispostos a assinar laudos. Havia freiras e casas de recolhimento que aceitavam o papel de esconder o que perturbasse. Helena foi levado então para um lugar onde os dias tinham a cor de um tecido lavado demais. O hospício. As portas que se abririam ali teriam fechaduras de hábitos e rostos sem memória. A internação foi lenta como gelo. Ao princípio resistiu, depois cansou-se. O tratamento consistia em rotinas que apagavam o indivíduo em favor de um grupo que precisava ser domado. Havia comprimidos cujo gosto lembrava ferro, soro e sons de passos rotineiros que demarcavam o tempo como um relógio sem ponteiros. Enfermarias onde o riso e a dor se confundiam em ecos. Helena encontrou-se muitas vezes no quarto secreto da memória, abrindo e fechando o mesmo livro imaginário, tocando com dedos que não eram os seus cartas que não existiam ali. Nos anos que se seguiram, sua mente foi se fechando em compartimentos, tanto para se proteger quanto porque outros assim o quiseram. Houve dias de lucidez cortados por horas de esquecimento. A lembrança do cheiro de Dante, do couro e da chuva, vinha-lhe como súbita chuva em tarde de verão, forte, breve. Havia momentos em que conversava com a sombra de alguém. Outras, escrevia letras tortas em guardanapos que guardava no peito sem ninguém ver.
As roseiras do jardim, negligenciadas, continuavam a morrer aos poucos. A casa dos Vassouras manteve seu semblante impassível. O poder age como quem tem ossos de pedra. Enquanto Helena apagava-se naquele lugar, a vida de Clara desenrolou-se em segredo. Clara, a mucama, que antes fora figura secundária nos salões, tinha um mundo próprio, dedos calejados por tarefas, um colo para amparar, um coração capaz de amar na obscuridade. Dizem que Clara e Dante partilharam afeto em momentos roubados, que dela nasceu, longe dos olhos da casa, uma criança de nome Rafael. A prática social que marcava mestres e criados também forjava, às escondidas, afetos que não se adaptavam às regras. Clara cuidou de Rafael com o silêncio de quem sabe que a verdade pode ser perigosa. Guardou cartas, pouco a pouco, e juntou objetos. Um pedaço do relógio, um recorte de pano, um bilhete com a caligrafia de Dante. Escreveu também uma carta que nunca seria lida por ela. Nessa carta, com uma caligrafia firme e uma dor que não se desfez, contou o que sabia. Pedira perdão a Helena. Talvez explicou que Dante a amara. Sim, confiou a Rafael, já crescido, a missão de procurar Helena quando chegasse o tempo de contar. 15 anos depois da noite em que a tempestade abriu portas e foi levado o que restava da coragem de Helena, um rapaz apareceu no portão dos Vassouras. Trajava-se com a simplicidade dos que são obrigados a andar entre mundos. Não era servo, nem senhor. Caminhava como quem pesa o próprio passado. Chamou-se Rafael Dante Alves, o nome que junta o ofício e a promessa. Era mais alto do que a lembrança que dela guardava. Trazia consigo um envelope selado e um objeto enrolado em um pano. O semblante era de quem trazia 1 milhão de perguntas e apenas uma certeza. Devia contar. O hospício onde Helena se encontrava aceitava por vezes visitas. Uma freira de olhar paciente, que décadas antes vira a própria casa dos Vassouras como um sinal do mundo, concordou em levar o rapaz até o pátio interno. O encontro foi contido por limites postiços, cadeiras de vime, o sol de tarde, o cheiro de chá. Helena, ao ouvir o nome Rafael, ergueu as pálpebras com uma velocidade que não era comum. Havia algo naquele nome que abrira uma porta na memória. Não era a explicação inteira, mas era um fio. O rapaz curvou-se com respeito e entregou o envelope. Os olhos de Helena, ao tocar o papel do envelope, armaram-se de dúvidas. Pediu que lhe lessem. A caligrafia de Clara, marcada pelo tempo, fez-se presente como voz antiga. Helena, se um dia estas palavras chegarem até vós, é porque eu cumpri o que prometi. Dante te amou. Não posso desfazer o que aconteceu, mas peço que saiba. Teu filho foi amado por quem podia. Rafael é a prova viva de que o coração dele não foi apenas um resto de noite. É também o filho que merece saber de onde vem. Perdoa-me se te roubei algo com meu silêncio. Entrego-te o que pude salvar. Cartas, o relógio, um medalhão. Leva-os. Vivas os nomes. Eu sou Clara. Digo isto antes de morrer. Vive, e não carregues tudo sozinha. Ao som da leitura, memórias antigas se uniram numa batida intensa. O relógio que Dante havia deixado limpado e devolvido como promessa, agora surgiu à vista. Era o objeto enrolado no pano. Rafael desenrolou o pano com mãos que tremiam e mostrou o metal arranhado, com uma inscrição no bojo interno que só olhos atentos leriam. Um traço que lembrava a caligrafia de Dante, uma data antiga que marcava tempo e uma palavra curta. Foge. Para Helena, foi como se o metal sussurrasse a lembrança do toque dele, do calor das mãos que o haviam segurado. A leitura da carta abriu uma sequência de imagens na cabeça de Helena. Flashes de chuva, do toque áspero de Dante, do beijo roubado no sofá. O quarto secreto, agora, parecia pulsar nos seus ossos. Rafael, tímido, contou com voz embargada, como Clara lhe dera a carta e o relógio no leito de morte, pedindo-lhe que fosse até a casa que abrigara a história. Vieira explicou, para que Helena soubesse que não estava sozinha naquele ponto de história. Há quem lembrasse, há quem carregasse provas. Entre uma frase e outra, o rapaz baixava os olhos, como quem pede uma bênção que só o tempo pode dar. Alguém sugeriu que abrissem o quarto secreto. O barão, por essa altura, havia morrido,
A propriedade mudara de mãos ou mantivera a mesma fachada. Havia, enfim, espaço para que um jovem pudesse vasculhar memórias. Helena, fraca, foi conduzida até a biblioteca. A casa parecia ter envelhecido como um corpo que guarda segredos para si. O ar ali dentro era denso. As prateleiras carregadas de pó como lembranças. Os dedos de Helena buscaram, com a precisão dos gestos repetidos, o livro de capa enrugada que abria a passagem. Havia ali uma geometria de segredos que ela dominava instintivamente. O painel cedeu e, por trás, o vão antigo exalou cheiro de papel guardado e de cola. A luz que entrou no esconderijo parecia tímida, mas suficiente para revelar cartas amareladas, um medalhão com um elo de fita e, entre as folhas, uma folha dobrada com a caligrafia de Dante. Era uma letra curta, áspera, escrita num momento em que restava pouco espaço para florescimento. Helena pegou o papel com mãos que não reconhecia como suas. Leu lentamente, como se cada palavra despejasse um pouco de calor de volta ao peito. Helena, se isto chega a você, saiba que fui homem e errei. A ti devo mais do que acusei. Se houver justiça neste mundo, que ela seja feita pelos vivos que lembram. Cuida do que ficou. Viver é a única vingança que posso pedir. Não havia uma explicação completa. Houve antes uma confissão pequena, que reconstruiu a tonalidade daquela paixão. Nada político, tudo humano. A prova que faltava, o testemunho do corpo e do tempo, estava ali no relógio. Rafael ergueu o mostrador que revelava por dentro a inscrição e um pequeno fio de seda presa num pino. Um resto do laço que Dante usara para fechar algo num dia de chuva. Helena pôs a mão sobre o relógio e sentiu, com a clareza assustadora que só a memória devolve, o calor das mãos dele contra o metal. Foi como se a história batesse-lhe na face e dissesse: isto aconteceu. Há quem o comprove. Houve silêncio. O silêncio daquele momento não era vazio, era fecundo. Helena chorou, mas os seus prantos não eram apenas de dor. Eram, pela primeira vez em muito tempo, mistura de alívio por saber que a história não fora apenas sua dor. Rafael, ao vê-la chorar, sentiu que uma íntima permissão lhe era concedida para existir. Contou-lhe então quem fora sua mãe, como Clara lhe revelara, em noites sem luar, que o pai fora um homem que amara outra. Falou de dificuldades, de trabalhos, de uma infância onde a presença do nome Dante seria sempre sombra e luz. As cartas foram lidas uma a uma. Eram fragmentos que, postos em sequência, contavam menos do que os olhos desejariam, mas contavam o suficiente. Palavras de amor, promessas quebradas, instruções para buscar Helena, desenhos de um menino que nunca vivera. Havia entre essas folhas um desenho infantil que mostrava um cavalo e uma mulher com longos cabelos, talvez uma representação do que se perdera e do que foi sonhado. Helena sorriu, um sorriso que trazia rugas de muitos invernos. Era um gesto quase de entrega. O rosto dela se alisou como quem reconhece uma paisagem esquecida. Quando a verdade se assentou, veio a decisão. Helena compreendeu que o que pesava nela não era apenas a perda, mas a solidão imposta por tanta gente que preferira o silêncio. Olhou para Rafael com olhos que já pertenciam mais ao passado do que a qualquer instante presente, e ainda assim falou com voz que se fez firme pela primeira vez em anos. Viva! Não disse mais. Era uma ordem de mãe e de mulher que conhecera a perda, e agora, por fim, fazia-lhe um gesto de graça. Viva! Repetiu e houve nela uma nota de bênção. Rafael passou os dedos por entre as rosas do jardim como se reconhecesse um território. Prometeu cuidar das plantas, das raízes. Pediu-lhe, com respeito, que ela lhe permitisse ao menos trazer as velhas roseiras de volta à vida. Helena, com as mãos enrugadas, deixou que a terra tocasse seus dedos. O gesto foi pequeno, mas era de restituição. Por meses que se seguiram, não se tratou de cura milagrosa. Tratou-se de pequenos pactos, visitas, leituras em voz alta, o rapaz que pacientemente ensinava o velho jardim a recordar-se do sol. A cidade conversava e se aquietava. Alguns ainda cochichavam sobre o que era vergonha e o que era pecado. Outros,
Menos interessados em aparências, olhavam para a figura de Helena com compaixão calma. Em casa, os objetos do quarto secreto foram catalogados, protegidos, não para provar culpa a ninguém, mas como relicário de uma história que deveria existir em Combro. Rafael guardou o relógio, as cartas e levou consigo um pequeno medalhão. Ao partir, ele fez a promessa de que o nome do pai não estaria mais na penumbra. Aos poucos, a voz de Helena retornou a falar com o mundo. Não foi uma restauração brusca. Foi um processo que se fez em muitos pequenos gestos. Alguém plantou novas roseiras, não as mesmas variedades de antes, talvez, mas rosas suficientes para que o parque do jardim não ficasse mudo. Helena, em dias de vento, punha as mãos na terra e falava em voz baixa com as raízes. Plantava com cuidado, como quem deposita pedaços de história na terra. Rafael retornava de quando em quando, trazendo notícias do lado de fora. Como o trabalho ia, como as pessoas falavam, que sua mãe, Clara, tivera no fim a paz de quem contou a verdade. Ele crescia e, com o tempo, se tornava menos jovem diante de Helena, mas sempre ele trazia consigo a vitalidade de quem fora salvo por uma história. Helena aprendeu a lidar com a presença dele, como se fosse um remendo que cabe em qualquer vestuário. Uma doçura que não apaga a cicatriz, mas a torna menos solitária. No fim, a casa dos Vassouras transformou-se num lugar que aceitava as suas contradições. Não porque os poderes que antes regiam o lugar tivessem mudado de natureza. Mudaram porque algumas coisas foram reveladas. O quarto secreto deixou de ser apenas esconderijo de dor. Virou túmulo de promessas e caixa de ferramentas para a memória. As cartas foram lidas por mais gente. O relógio passou a ser mais do que metal. Era prova de que o tempo, apesar de duro, não apaga tudo. Helena sentou-se um dia junto às roseiras e, com um gesto que reunia afeto e resignação, tocou cada pétala. O mundo era agora uma sala onde o passado podia ser visitado sem que consumissem sua vida inteira. Os olhos dela estavam mais claros. Não havia redenção completa. Não se prometera isso a si mesma nem a outros. Havia uma aceitação que vinha de saber que a dor servira, ao cabo, para regar algumas sementes. Quando Rafael entrou no jardim naquela tarde, trazendo consigo o cheiro de estrada e promessas novas, Helena levantou-se e, com a ternura de quem dá algo que não tem mais medo de perder, tocou-lhe a cabeça. As palavras que saiu